Você está viajando pelas ondas da FM Cultura 87.9. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Herlito Freire. Estamos entrevistando a deputada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, deputada Eliane Novaes. Deputada Eliane Novaes, vamos falar de política. A deputada pelo PSB faz oposição ao governador do estado, Cid Gomes. Por que a deputada Eliane Novaes é oposição ao governador Cid Gomes? Herlito, eu queria iniciar dizendo que nós votamos e elegemos por 2 vezes o governador Cid Gomes. Né? E de lá para cá, logicamente, nós começamos a observar, nesses 6 anos e meio que ele está como liderança política maior do nosso estado, como que ele vem tratando, né, a população do Ceará, os servidores públicos em geral. Eu, como servidora pública, né, percebo que não há diálogo, né, entre o governador, logicamente a seu secretariado, né, em responder, em atender os servidores públicos estadual como um todo. Então, essa é uma das grandes dificuldades do governo, a falta de diálogo entre os trabalhadores e as trabalhadoras, né, os servidores públicos, de um modo geral. E quando atende, como no caso dos policiais, não honra seus compromissos na integralidade. Isso é uma coisa grave. O Detran também teve negociações, não cumpriu. E muitas outras categorias que já estiveram na Assembleia, e isso rotineiramente, né, esses sindicatos, esses servidores vão na Assembleia fazer essa reclamação. Então, há uma dificuldade de manter um diálogo, né? Existe a mesa permanente de negociações, essa mesa permanente de negociações não atende com eficiência os servidores públicos, e aquilo que se coloca no papel, esse atendimento ele não é atendido 100%. Aquele compromisso que se faz não é cumprido. Então, há uma quebra, né, de fidelidade entre aquilo que se faz e aquilo que se diz e que coloca no papel e aquilo que se faz. Então, isso faz com que os servidores públicos do estado do Ceará estejam, logicamente, muito tristes com o governo do estado do Ceará. E isso, logicamente, que vão, né, agora os manifestantes estiveram nas ruas, os médicos estiveram na rua. Quando eu vi o doutor Cabeto, que é uma das maiores autoridades aqui no estado do Ceará na medicina, inclusive vai receber o troféu Seria de Ouro. Vai receber o troféu Seria de Ouro no gabinete, recebido pelo gabinete, então o Zezinho Albuquerque estava respondendo pelo governo do estado. E estava lá o doutor Cabeto, o doutor Jorge Magalhães, das maiores autoridades aqui na medicina, reivindicando direitos. Né? Então, nós percebemos que todas as classes, né, há uma insatisfação generalizada, né, não só do estado do Ceará, mas no país. Mas a minha posição, a minha posição com relação ao governo do estado, eu vou explicar isso para os seus ouvintes, eu sei que você tem uma grande audiência, é porque ele não consegue eleger as prioridades, né, da nossa população no governo dele. Então, construir aquário. Vejam só, muitos milhões estão envolvidos, já foi gasto 52 milhões no aquário. Construir uma ponte estaiada sobre o Rio Cocó. Essa ponte estaiada fazendo uma audiência pública, onde a Universidade Federal do Estado do Ceará proclamou que a ponte não leva a coisa nenhuma, a lugar nenhum, e tampouco o seu impacto vai resolver o problema da mobilidade urbana na cidade de Fortaleza. E tudo no governo do estado é megalomaníaco, né? Construir o maior centro de eventos no estado da América Latina e nem esgoto sanitário tem, esgotamento sanitário, rede de esgoto tem
passa ali em frente ao centro. Então, essa falta de prioridades, né, é que a gente está sempre cobrando do governador. A inversão das prioridades. Nós temos um problema gravíssimo de saneamento público e o governador, nossas praias são todas poluídas. Os turistas vieram agora para a Copa das Confederações e puderam tomar banho no mar. Em frente ao hotel, 5 estrelas, bonito, calçadão, mas para entrar na água do mar, o mar está todo poluído. Né? Ou não, né? Em vez de estar aplicando dinheiro carimbado em obras faraônicas como essas, que o povo não quer, e aí nós vimos isso, os manifestantes na rua dizendo que não querem essas obras, faria então, né, a universalização da água, resolveria o problema crônico de água. Só em Fortaleza nós temos mais de 19 bairros com problemas diariamente de água, né? As pessoas ficam à noite sem dormir, esperando que a água caia, né? E a gente fica o tempo todo a pedir, a cobrar da CAGES um plano de contingência para atender a população poder dormir e dizer, não, dia de segunda e terça eu vou atender o bairro Leval, dia de terça e quarta eu vou atender o bairro da Aerolândia. É assim, plano de contingência é dizer quando que chega água em determinados locais. E isso não tem sido apresentado pelo governo do Estado. E várias reivindicações já foram feitas ali no plenário e nada aconteceu. Então é essa a nossa posição. Eu voto em muitos, inclusive pedidos de empréstimo, eu tenho muito voto a favor das matérias de governo. Mas aquelas que são incoerentes, aquelas que querem derrubar, como teve a mudança aí da lei da CAGES, né, recentemente, e que pode ter uma pegadinha dentro disso, que pode... O que a deputada chama de pegadinha? Pegadinha porque, da forma que foi escrita, ela pode permitir, né, futuramente, uma privatização da nossa companhia de água e esgoto. E assim, então, o nosso bem público, que é público, pode se tornar privado. A lei que foi votada na Assembleia, ela abre espaço para que a CAGES se torne privatizada? Isso não é um perigo? É uma pegadinha. Ele está dizendo que não vai fazer. Pegadinha por quê? Porque o governo disse que não vai fazer, mas deixou brecha para que isso possa acontecer. Então, inclusive nesse nosso jornalzinho tem essa matéria, Lito, e é importante que vocês tenham conhecimento disso. E a gente possa... Esse jornalzinho é do seu mandato? O Informe Socialista, e ele fala exatamente dessa privatização da água volta a ser uma ameaça. É essa o tom aqui, né? E foi agora no dia 23 de abril. Vem aqui o top. A mensagem é a mensagem 7.471 do governo, que alterou o dispositivo da lei de criação da CAGES e colocou em risco o serviço de saneamento do Estado do Ceará. Então, portanto, nós estamos com esse alerta, o sindicato tem feito essa alerta, o Sindiágua, e parabenizar aqui o Sindiágua, que completou 30 anos, e graças a esse sindicato forte, né, ao ex-deputado federal Sérgio Novaes, ao deputado Lula Moraes, que também ajudou muito a não privatizar, né, a CAGES, e, portanto, a nossa água ser um bem público ainda hoje. Então, a gente queria deixar esse registro e dizer que o governador tem essas dificuldades, né? Agora mesmo, nós lamentamos esse último episódio, que foi o episódio da viagem, que ele não foi à Coreia, né? Não foi à Coreia, isso foi muito feio, porque ele mentiu à população e fez uma viagem, né, particular e, portanto, perdeu totalmente sua credibilidade quando saiu daqui, né, em avião de primeira classe, avião do pessoal da Grendene, a um custo, logicamente, viagem entre amigos, mas saiu aqui com viagem institucional, né, e depois disso não houve um compromisso oficial, e ele pegou um cruzeiro um cruzeiro do Mediterrâneo, e, portanto, se confirmou uma suspeita que se tinha, e agora ele reafirma que realmente ele é de carne e osso. É de carne e osso e sem alma, como a gente está dizendo agora. Sem alma porque não nos ouve, né, não nos atende, que eu digo no sentido da população como um todo, se afastou num momento crítico
no nosso estado, porque 2 anos de seca, as pessoas estão em estado de emergência. Eu que fui agora em Moraújo, eles estavam bebendo lama, porque nem o carro-pipa está chegando lá, né, porque por não ter uma água potável mais próxima. Então, uma situação de calamidade, tem mais de 11 municípios com essa situação grave de seca, e né, todo esse dinheiro poderia ser comprado o quê? Perfuratrizes. Nós não podemos perfurar poços, porque só temos 6 perfuratrizes, o estado todo em uma situação difícil. Poderia ter contratado perfuratrizes de empresas especializadas, nós temos 100 aqui no estado do Ceará, mas poderia gastar o dinheiro alugando essas perfuratrizes para, né, sanar o problema da seca. Então o governador fica distante do povo e isso é muito ruim. Deputada Eliane Novaes, eu acho que eu entendi muito bem. O governador cita que é de carne e osso. Faz uma viagem no momento das manifestações. E a deputada Eliane Novaes nos afirma que o nosso governador é de carne e osso. Sim. E a senhora cita que ele é de carne e osso e sem alma. A senhora reafirma o que eu estou falando? Reafirma. Ele está dizendo que é de carne e osso. Estou dizendo que ele é de carne e de osso, mas sem alma, porque ele realmente se distancia. A presidenta Dilma não foi ao Japão, porque as reivindicações estão no Brasil como um todo. Não se distanciou do seu eleitorado. Quem recebeu os médicos não foi o governador Cid Gomes, não. Quem recebeu os médicos foi o presidente da Assembleia, porque ele estava fora. Quer dizer, não estou nem aí para vocês. Podem reivindicar, podem ir para as ruas, porque eu não estou nem aí. Então, nós não somos carne-osso, somos sim. Mas nós temos que saber, né, quando nós estamos liderando, no caso dele, o governo do Estado, ele tem que ouvir sim a população, tem que acompanhar as manifestações, tem que interpretar que manifestações são essas. A questão da segurança pública, Rita, é uma calamidade. Deputado, mas todo mundo tem alma. Uns têm almas boas e almas más, né? Todo mundo tem alma. Ele não tem alma de jeito nenhum, a alma dele está pairando aí. Pois vamos encerrar mais esse bloco com a deputada Eliane Novaes, que nós voltamos já.